Poder e manipulação. Capítulo 2. Do papel da sorte nas coisas humanas e como mudá-lo. Percebi que muitos têm pensado, e ainda pensam, que o mundo é governado por Deus, e pela sorte, de tal maneira que as pessoas, apesar de toda sua inteligência, praticamente não têm influência sobre os rumos que sua vida toma. Por esse motivo, elas acreditam que não é necessário nem mesmo incomodar-se muito com as coisas do mundo, apenas deixar-se governar por elas. Essa opinião ainda tem enorme aceitação pela complexidade e grande variação das coisas que podem ser observadas diariamente na conjectura humana e no contexto à nossa volta. Às vezes, quando penso nisso, me sinto inclinado a também aceitar esse tipo de opinião. Mas quando analiso melhor a questão, e para não negar nosso livre-arbítrio, creio que se pode admitir ser verdade que Deus e a sorte determinam a metade de nossas ações, mas que ainda assim ela nos deixa governar a outra metade. A meu ver, a sorte pode ser comparada a um desses rios impetuosos que em tempos de cheias alagam as planícies, derrubam as árvores, os edifícios e arrastam montes de terra. Diante de sua força, tudo foge do controle, tudo cede ao seu ímpeto, sem poder se opor. Assim são as coisas da natureza. Porém, isso não significa que, quando retorna à calma, não possamos fazer reparos e barragens para que, em outra cheia, aquele rio impetuoso tenha suas águas direcionadas pela engenhosidade humana e assim sejam desviadas da cidade pelos canais e pelas barragens. O seu ímpeto não agirá livremente e será muito menos danoso. Do mesmo modo acontece com a sorte e o acaso. O seu poder se manifesta livremente apenas onde não se prepara nem se organiza nenhum tipo de resistência. Se voltarmos nossos olhos para a Itália do meu tempo, quando foi sede e origem de muitas revoluções, veremos que ela era como uma região sem diques e sem nenhuma barreira. Se ela fosse, contudo, convenientemente protegida como a Alemanha, a Espanha e a França, as cheias não causariam os mesmos estragos ou até mesmo não se teriam verificado. Dito isso, acredito já ser o suficiente a respeito dos obstáculos que podem ser opostos à sorte, em termos gerais. Um dos motivos que nos levam a atribuir tanto poder à sorte é o fato de que, quando analisamos a história dos grandes homens, em muitos casos, é possível ver o sucesso de uma pessoa hoje e sua ruína amanhã. Tudo sem ter havido mudanças em seu caráter, em suas atitudes e, tampouco, em suas habilidades. Julgo que a razão disso é que quando o sucesso depende tão somente das circunstâncias, e não do indivíduo, ele se perde sempre que as circunstâncias mudam. Quando a circunstância é sua parceira, seus resultados serão a glória, mas quando ela o abandona, o que sempre acaba por acontecer, seu destino inevitável será a ruína. Dessa forma, aquilo que conhecemos como sorte depende muito da habilidade de combinar nosso modo de agir com o que é exigido pelas particularidades de cada momento. Aquele que observar as particularidades do momento, e souber agir de acordo, será beneficiado por elas. Aquele que não as observar encontrará enormes problemas e será visto como desprovido de sorte. Por isso, acredito que será feliz aquele que combinar seu modo de agir com as particularidades do momento, e infeliz aquele cujas ações delas diverjam. As pessoas sempre buscam poder, glória e riqueza. Seguem, todas elas, os mesmos objetivos, mas fazem isso agindo de modos diferentes. Algumas agem com precaução, outras com impetuosidade, umas optam pela violência, outras pela astúcia, umas escolhem a paciência, outras a agitação, e assim por diante. E cada uma pode, a partir destes diversos modos, alcançar seus objetivos. Nota-se, entre dois indivíduos cautelosos que almejam o mesmo objetivo, que, apesar de terem o mesmo comportamento, um pode alcançá-lo, e o outro, não. Do mesmo modo, uma pessoa cautelosa e a outra impulsiva podem obter os mesmos resultados, apesar de terem comportamentos diferentes.
A razão disso se explica porque os resultados de cada um dependem das particularidades de cada época, bem como de se seu modo de agir se conforma ou não com elas. Assim, como ficou dito, duas pessoas agindo diferentemente podem produzir o mesmo resultado, e no caso de duas agindo da mesma forma, uma pode alcançar o êxito e a outra não. Disso também dependem as diferenças de prosperidade. E a razão é a variação do que é certo e do que é errado, que depende das circunstâncias de cada momento. Se um príncipe age com cautela e paciência e se, naquele momento, as circunstâncias exigem cautela e paciência, será bem-sucedido. Mas se as circunstâncias mudarem, exigindo decisões e atitudes rápidas, e ele continuar agindo com cautela e paciência, na certa fracassará. E isso tão só porque não alterou o seu modo de agir quando as circunstâncias mudaram. Ninguém, por mais sábio que seja, consegue se ajustar facilmente a mudanças radicais. As razões para isso são duas: nossa dificuldade de nos desviar daquilo a que nos impele nossa natureza e que nos faz agir de certo modo, muitas vezes, alheio à nossa vontade. A outra razão é que, quando prosperamos por certo tempo seguindo por um caminho, no momento em que as circunstâncias mudam, não conseguimos nos convencer a abandoná-lo a tempo. O príncipe cauteloso, no momento em que é necessário ser impulsivo, por exemplo, não consegue sê-lo e por isso fracassa. Se mudasse de natureza, conforme as exigências do tempo e das coisas, não fracassaria e, assim, sua sorte não mudaria. Concluo, portanto, afirmando que, como as circunstâncias mudam e o príncipe conserva, com obstinação, seu modo de agir, ele será beneficiado pela sorte enquanto seu modo de agir for apropriado às exigências do momento. Quando as circunstâncias mudarem e suas ações não forem mais adequadas para o momento, ele conhecerá o fracasso. E a isso chamamos de falta de sorte. Estou convencido também de que é melhor ser ousado do que cauteloso, porque a sorte é feminina e para dominá-la é preciso saber flertar e seduzi-la. Também é reconhecer, seduzir mais pelos amantes ousados do que por aqueles que procedem com cautela e frieza. Conclui-se daí, ainda, que a sorte, como a mulher, é sempre mais amiga dos jovens, porque são menos cautelosos, mais ousados e impulsivos e a dominam com maior audácia e voracidade. Análise. Quando uma pessoa avança e conquista um certo nível de sucesso, sua tendência é se apegar a essa conquista e criar raízes nela. O sentimento ingênuo de que agora ela domina o jogo toma conta. Ela olha para trás, recolhe as ações que criaram essas conquistas e as transforma em filosofia de vida. O passado transforma-se numa densa neblina que cega e ofusca as transformações no presente. Aos poucos, a repetição substitui a inovação. A mente se engessa, entra em decadência e, por fim, cai em colapso. Em geral, só percebemos o problema quando aparece um novo competidor, alguém mais adequado ao momento e que não respeita tradições, doutrinas e filosofias, que introduz novas regras e ferramentas ao jogo. Então, rapidamente, tudo muda, e talvez venhamos a compreender o quanto fomos insensíveis às circunstâncias, o quanto nossa visão de mundo e a resposta que damos a ele estava desatualizada. E nesse momento, como os dinossauros da pré-história, nos vemos pesados demais para nos defender dos cataclismos da mudança. E sem tempo para reagir, somos eliminados do processo num único golpe. Entenda, nos dias atuais, as circunstâncias mudam num piscar de olhos. Se você se apegar demais às conquistas e estratégias do passado, correrá um tremendo risco de ser excluído do jogo a qualquer momento. Grandes líderes que se perpetuaram no mundo da política, dos negócios, dos esportes, das artes e da cultura se destacaram não por possuírem mais talento, sorte ou conhecimento que seus pares, mas porque foram capazes de se adaptar com enorme facilidade às mudanças de contexto. Eles desenvolveram um radar capaz de detectar o novo, o que criava a possibilidade de explorar o futuro, e não apenas o passado e o presente. É dessa forma que a inovação nasce,
as oportunidades se oferecem para serem aproveitadas e o sucesso acontece. Essas pessoas entendem que sucesso não é mais possível, e talvez nunca tenha sido, apenas por meio da aprendizagem de um conjunto de ideias, regras princípios que devem ser seguidos com a rigidez e disciplina de uma dieta ou de uma receita. Não há fórmula mágica para o sucesso. Ideias, regras e princípios servem apenas como ferramentas, que, se não forem usadas no contexto certo, não servem para nada. Nestes tempos velozes e fugazes, conhecimento, teorias, princípios e até mesmo a experiência podem ser extremamente limitados. Ninguém, por mais genial que seja, possui inteligência, experiência, formação e a habilidade natural para prever com segurança absoluta os eventos futuros. Nenhum pensamento, por mais acurado que seja, consegue nos preparar para o caos das infinitas possibilidades que se apresentam a cada momento. A única segurança que podemos criar é desenvolver a habilidade de nos adaptar ao imprevisível assim que ele se manifestar. O ponto de partida para desenvolver essa habilidade é entender que não temos controle sobre grande parte do que acontece conosco. Estudos apontam que entre 85% a 90% do que nos acontece foge completamente do nosso domínio. Pense sobre sua vida. Ao nascer, por exemplo, você não teve controle sobre quem seriam seus pais, o ano e o lugar em que você nasceu, o tipo de influência que você teve nos primeiros anos de vida, a escola onde foi alfabetizado, o contexto que definiu suas amizades. Essas coisas, todas de extrema importância, simplesmente se impõem a você. O passo seguinte é aceitar que todos nós temos uma determinada margem de controle sobre a existência, o que nos torna os únicos responsáveis pela maneira como nossa vida se desenvolve ao longo dos anos. Compreenda, o nível de poder e sucesso que qualquer indivíduo alcança não é consequência dos fatores sobre os quais ele não tem controle, mas da maneira sobre os quais ele tem controle. Desenvolver poder e liderança, então, é criar a habilidade não só de exercer o poder sobre essa pequena margem de domínio que temos, mas também de expandi-la. E o modo de fazer isso é desenvolver controle sobre si mesmo. Como escreveu Krishnamurti, a transformação do mundo é provocada pela transformação de si mesmo. Para haver transformação, o autoconhecimento é essencial. Sem saber o que você é, não há base para um pensamento correto, e sem conhecer a si mesmo, não há transformação. O indivíduo precisa se conhecer como ele é, não como deseja ser. Pois aquilo que ele deseja ser é apenas um ideal e, por isso, fictício, irreal. Só aquilo que ele verdadeiramente é pode ser transformado, não aquilo que ele deseja ser. Conhecer-se como se requer uma mente extraordinariamente alerta, porque o que se está sofrendo constante transformação e mudança, e para segui-lo depressamente não deve estar presa a nenhum dogma ou crença particular, a nenhum padrão de ação. Se quiser saber o que você é, não pode imaginar ou acreditar em algo que você não é. Se eu sou ganancioso, invejoso, violento, um ideal de Nancy é de pouco valor. O entendimento do que você é, seja feio ou bonito, bom ou ruim traço, sem distorção, é o início da virtude. A virtude é essencial, pois ela proporciona liberdade. Todo poder vem de dentro. E se você tem consciência de quem você é, se tem consciência daquilo em que é bom e daquilo em que não é, se conhece suas forças e sabe como explorá-las, se sabe onde estão suas fraquezas e como controlá-las, se é capaz de entender as pessoas e ter uma ideia clara do que as motiva, mesmo que não consiga ter controle absoluto sobre o contexto à sua volta, o simples fato de estar consciente de tudo isso lhe dará uma enorme vantagem sobre a maioria que o ignora. Através desse processo de saber quem você é, de compreender os outros, de entender a maneira como as pessoas agem e os motivos pelos quais o fazem, sua chance de cometer erros bobos e ingênuos que possam destruir seu poder e sucesso se reduz significativamente. Quanto menos você se apegar a fórmulas fixas, maior será sua capacidade de adaptar o pensamento às circunstâncias do momento e mais eficazes e realistas serão suas respostas a essas circunstâncias. Portanto,
A partir de hoje, liberte-se de apegos desnecessários, descarte velhas técnicas, velhos métodos, fórmulas e filosofias ultrapassadas e em seu lugar desenvolva um radar para detectar os problemas e as oportunidades que estão por vir. Adapte-se rápido e constante ao contexto. Seja inusitado. Coloque-se na vanguarda. Esteja sempre em busca de algo que combine mais com a realidade atual do que com aquilo que já existe. Quando fizer isso, sua mente se tornará alerta e você passará a ver oportunidades onde a maioria absoluta só vê crises e obstáculos.